E vocês acham que tem alguma grande narrativa por trás ou é só o ciclo mesmo? Por exemplo, aquele medo de computação quântica. Você acha que isso fez preço ou não? Porque se falou bastante disso e agora praticamente não se fala mais. Sendo que, teoricamente, o risco ele continua a existir, né? Eu tenho ouvido a galera falar bastante, na verdade, a discussão tá aumentando do meu ponto de vista. Acho que agora tá um pouco mais propositivo de vamos tentar resolver isso, né? Já tem grupos de trabalho montados, né? Sim. Mas tem se falado bastante. Até Mas 6 meses atrás era um tabu levantar essa bandeira e parece que não queriam acreditar, né? Eu vi Que que era o um pessoal da problema. Coinbase, inclusive, criou um grupo de trabalho para isso. também. O Saylor também, não foi? Não sei. Eu vi ele falando sobre isso. Mas acho que agora entendem que o risco é realmente relevante, né? Lembra um podcast que a gente participou juntos, estava comentando sobre as moedas do Satoshi, por exemplo, que seriam hoje um dos maiores riscos, né? Porque é uma carteira super antiga. Se ele tá vivo, ele talvez não vai querer mexer. Se ele não tá vivo, não tem como mesmo. Tomara que ele não esteja, né? É. Mas, realmente, nesse podcast a gente até falou de uma descoberta do Google no paper do Willow, que é um chip novo deles, no final de 24, que, tipo, mudou, acelerou a trajetória da evolução técnica de computação quântica. Inclusive, no ano passado, acho que foi o ano que mais teve papers publicados sobre correção de erros em computação quântica, que é o maior gargalo agora, para tornar esse negócio prático, assim, e ter viabilidade comercial. E, cara, o negócio tá progredindo. Eu lembro de falar aqui nessa mesa que faltavam de 2 a 4 ordens de magnitude no número de qubits dos computadores para eles terem alguma utilidade prática no que tange o Bitcoin. Agora só faltam 2. Tipo, tá chegando mais perto. O pessoal ignorava o problema no mundo do Bitcoin. Agora não ignora mais. Então, era normal a sua opinião como desenvolvedor do Bitcoin há 6 meses atrás, ser assim, é um problema que ainda tá distante, assim, não me importa. Agora não é mais. Agora você tem que ter uma posição. E tem algumas propostas diferentes e as pessoas estão começando a se acostumar com os trade-offs que vão ter que ser feitos. Entre eles, a questão das moedas do Satoshi, né? Que eu ainda acho que vão ser tomadas no estado atual das coisas. Tem algumas propostas que podem ganhar proeminência, mas por enquanto acho que esse é o caminho mais provável. Quando você falou isso aqui no podcast, eu não sei, faz um tempo já. 6 eu fiquei meses. assim, meu Deus! Eu fiquei em choque. Aí depois aí você falou, não, mas aí alguém vai comprar e aí vai valorizar de todo jeito. Aí eu fiquei mais tranquila. Mas não sei se o pessoal sabe o que tá rolando. Não, o ponto é o seguinte, né? O Satoshi Nakamoto minerou praticamente sozinho durante quase 2 anos no começo do Bitcoin e juntou mais ou menos 1 milhão de Bitcoins em diferentes carteiras, né, endereços. E as carteiras estão paradas lá. Tá lá, tá o dinheiro lá, ninguém mexe naquilo, tem a criptografia para proteger, mas um computador quântico conseguisse quebrar a criptografia, conseguiria roubar essas moedas. E aí todas essas moedas iam pro mercado ao mesmo tempo. Não. Ou Só não. se essa pessoa fosse Burra. incrivelmente burra. Porque Sim. ela simplesmente acabaria com o prêmio que ela teve de Sim. resolver um problema mega complexo. Mas entenda que esse dinheiro parado lá em carteiras que não vão ser movimentadas, porque não sei se Deixa já tem ou mais vai se criar uma escasso. carteira resistente à computação quântica. Aí todos nós vamos mover os valores. Agora o Satoshi não vai mover os valores dele. Não sei, né? Aqui A gente tem uma surpresa aí. Mas não deve mover os valores. Então aquilo permanece lá quase como um prêmio para quem conseguir resolver esse problema complexo de colocar uma finalidade prática na computação quântica na hora de quebrar a criptografia, né? E aí tem muita discussão sobre isso. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz para a IA era sobre a quebra da criptografia. A gente começou a discutir sobre esse ponto, e aí no final, pela evolução dos qubits, ela me deu uma previsão de uns 15 anos para que fosse viável quebrar a criptografia do Bitcoin. Isso foi em 2025. Quando eu tive essa discussão mais aprimorada, então a gente fala de 2040, mas você falou que está mais curto agora. Tipo, a NIST, que é tipo o Inmetro dos Estados Unidos, recomenda que todos os sistemas em produção de 2034 para frente já sejam protegidos contra quantum. Tá, então seria menos de 10 anos. Tá chegando perto? Imagina se o Satoshi mexe. Eu já escrevi tantas crônicas que o começo é tipo uma movimentaçãozinha do endereço. Talvez isso cause mais pânico no mercado que qualquer outra coisa, né? Só o fato de ter atividade ali. Uma mexidinha só. Mas eu acho que você falou uma coisa importante, Malu, que o grande problema seria, tipo, essas moedas chegarem no mercado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Se tu- A pessoa não seria burra o suficiente. É ilógico. Tem tanto esse incentivo da pessoa, quanto o fato de que extrair essas moedas não seria uma coisa de uma vez, assim. Porque Sim. o Satoshi tem 20 mil endereços diferentes. São muitos. E, tipo, hoje, se na hipótese da hipótese do negócio existir hoje, ia demorar 6 horas, 8 horas para extrair um endereço. Então, 20 mil endereços é um negócio que ia demorar anos, entendeu? Então já tem essa meio que proteção temporal embutida. E além disso, algumas das propostas que os desenvolvedores estão flutuando se deixar as moedas do Satoshi intocadas, fazer um mecanismo que eles chamam de ampulheta. Então, tipo,
a cada bloco, a rede só vai permitir que 2 transações com moedas vulneráveis a Quantum sejam movidas, entendeu? Então tem essa opção também. Se a gente Vira um for gargalo. exatamente criar uma Mas eles ampulheta. conseguem fazer isso? Conseguem, é uma coisa que tudo se consegue, né? É Aham. uma questão das pessoas concordarem e atualizarem a sua versão do Mas software. isso deixa o Ah. Bitcoin mais censurável. Deixa o Bitcoin mais censurável só que aí, tipo, se você não quer ser censurável, você simplesmente move suas moedas para um endereço pós-quântico, né? Mas sim, mas é uma É um mexida. trade-off, sim. É um trade-off, é. Então, se a gente for pelo caminho de deixar as moedas do Satoshi paradas, essa é a ideia mais prática até agora para evitar que as moedas cheguem no mercado ao mesmo tempo. E aí o outro caminho, a outra alternativa é canonizar, botar num altar, sacrificar as moedas do Satoshi de algum jeito. Eu acho muito difícil que ele consiga mexer as moedas, porque 20 mil endereços. Eu lembro que lá atrás, antes das palavras-chave, você tinha um endereço gigante, tipo um Pix aleatório, que era o endereço da sua carteira, e para você poder ter a chave privada, era um outro endereço gigante aleatório. Eu tenho anotados alguns desses lá em casa ainda, mas era assim, se eu anotei um J em vez de maiúsculo, minúsculo, ferrou, porque eu nunca vou saber, entendeu? O que eu errei foi exatamente o J. Então acho que ele deve ter minerado pra caramba, vai jogando esses endereços aí, deixa isso de lado, e ele deve ter ficado muito rico do mesmo jeito também. Porque basta ter minerado de outra forma que ninguém consegue rastrear, e se tivesse guardado 10 mil bitcoins, que fosse, o valor da pizza lá em bitcoins, estaria muito bem hoje em já dia. tá muito valorizado, Pois é. é verdade. Mas eu não acho que a gente vai ver o Satoshi mexendo nisso aí, não. Não, Acho que ele nem tem capacidade pra isso. Se ele tá vivo. eu também acho, mas você sabe que uma teoria de Porque ele tá estimação... velho? Porque não valia nada. Imagina, Ah, tá. porque ele não velho. sabe mais mexer. Eu aqui, ó. Esqueceu. Por quê? Perdeu a Pode ser, se senha. você acha que o Satoshi é o Ralph Fiennes, que é o cara que tá congelado, Que é o aí cara ele tem que tá- capacidade. Mas é que o negócio é... Eu tenho um print de um concurso de videogames. Era um concurso de jogo. E era assim, prêmio do primeiro colocado. Tipo, acho que era $500. Segundo colocado, $100. Terceiro colocado, $25. Quarto colocado, era 100 bitcoins. Por que era 100 bitcoins? Porque não valia Que não nada. valia A nada. gente tem um amigo, Paulo Cuenca, ele foi numa dessas feiras que tem sobre tecnologia nos Estados Unidos, na época que o Bitcoin não conta valia essas nada. coisas. Ele ganhou um Bitcoin. Falou, ó, toma aqui, tem um Bitcoin aqui dentro. Ele Cadê o perdeu. Bitcoin? Não valia nada, entendeu? Hoje em dia vale muita coisa, mas como não valia nada, todo mundo perdia acesso muito fácil. Sim. Hoje, como vale bastante, o pessoal é muito mais cuidadoso e as moedas são muito menos perdidas do que no passado. Você falando do Satoshi do Ralph. Lá, você sabe que o livro preferido da TT é aquele livro que você deu do Bitcoin. Ah, mentira. Ela adora. Aí ela adora. Aí eu pego o livro aí, é em inglês, né? Daí eu vou contando. Olha, o Satoshi ligou pro Hal. Aí aparece o monstrinho, porque eles são monstrinhos, é mó bonitinho. Aí, olha, todos os outros monstrinhos não acreditaram neles. Estavam rindo. Eles estavam rindo. E a TT adora, ela fica olhando lá os monstrinhos. Ela adora. O dia que ela falar Satoshi pela primeira vez, vocês registram, pelo amor de Deus. O pior é que ela já tá falando umas palavras Ela assim. repete. E é sempre umas palavras aleatórias, tipo o Stitch. Ela fala Stitch. Acho que Satoshi é fácil pra ela falar. Satoshi é sabia? fácil, por isso que você falou, eu me toquei nisso. E ó, easter egg, Satoshi é o nome do Ash do Pokémon em japonês. É mesmo? Ah, é? Ah, é? bacana. Nossa, essa eu não tô Tá vendo. 2 de uma vez. Mas uma das teorias de estimação que eu tenho é de que com o avanço desses modelos de linguagem de IAs, eu acho que a chance de descobrirem quem foi Satoshi aumenta com o tempo, sabia? Tipo, antes dessa onda de AI, eu achava que quanto mais tempo passava, mais impossível era descobrir quem é Satoshi. Uhum. Só que tem muita informação sobre ele que ficou na internet, né? Rastros. Eu até já fiz vídeo sobre isso. E esses modelos de linguagem são muito bons em comparar texto, tipo estilometria, quem usa mais cada tipo de palavra. Então, se o Satoshi publicou sem ser com o pseudônimo na internet, alguma coisa, algum volume decente de coisa, e parece que ele era um acadêmico que ele publicava, eu acho que tem chance de a gente descobrir quem ele era nos próximos Pelo tempos. estilo, vão começar a comparar outros papers do cara que era o Satoshi com esse. Mas eu fico em dúvida da capacidade de comparação, porque por dados feitos pela IA, não tem lá que a declaração de dependência americana era 95% feita por IA. Nunca vi O isso. negócio foi em 1776. Não, tem que ficar bom, de verdade. Então, qual é a chance? Então voltaram no tempo. Igual o Epstein, tá lá os e-mails de volta no tempo. Sei lá, né? É.